Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou fazer uma pequena motivação do produto interno. O que eu quero deixar mais claro possível é a passagem algébrica para o mundo geométrico e o porquê nas próximas aulas eu vou fazer a definição naquele formato. O bom do mundo algébrico é que a gente depois pode trabalhar também no espaço de funções, espaço das matrizes, outros ambientes. Então, qual é a ideia? Vamos começar no R3, para nossa intuição geométrica. Eu vou pegar o vetor U, o vetor V. Dois vetores formam um paralelogramo, se for linearmente independentes. U, eu coloco coordenadas x1, y1, z1. V, eu coloco coordenadas x2, y2, z2. E o que a gente vai fazer é que no mundo algébrico, esses dois aqui estão totalmente relacionados. O produto interno com a lei dos cossenos. É o dicionário que está entre esses dois. O produto interno a gente define com esse colchete, U e V, igual a x1, x2, ou seja, multiplicação dessa coordenada com essa, mais multiplicação dessa com essa, mais multiplicação essa com essa. E isso está totalmente relacionado à lei dos cossenos, que diz o seguinte: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno θ. E o que eu quero fazer nesse primeiro pedaço é como isso surge daqui. Essa vai ser a ideia. Então vamos começar. Primeira parte. E depois eu vou descrever as propriedades que eu vou olhar na mão, quais são os importantes. Então, antes de tudo, se nós temos esse paralelogramo, na verdade nós temos esse triângulo aqui. Vamos pensar geometricamente. Estou em geometria analítica. Então, esse daqui para cá é o vetor U menos V. Então, o que nós temos? Vou fazer esse desenho desse sentido aqui. Aqui está o meu vetor U, aqui está o meu vetor V, e aqui está o meu vetor U menos V, e aqui está o meu ângulo θ. Então, o que a gente vai fazer é trabalhar, de fato, com a lei dos cossenos. Como chega a lei dos cossenos é o seguinte: seria o tamanho desse segmento, norma de U menos V ao quadrado, é igual ao tamanho desse segmento, norma de U ao quadrado, mais norma de V ao quadrado, menos 2 vezes norma de U, vezes norma de V, vezes cosseno θ. Essa é a lei dos cossenos. Então agora a gente vai colocar em coordenadas. Se sabemos quem são os vetores U e V, então temos que saber cada uma dessas normas. Então quem é a norma disso aqui? x2 é x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado mais z1 menos z2 elevado ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado mais norma de V ao quadrado, x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais z2 ao quadrado, finalmente, menos 2 vezes isso aqui. Menos 2 vezes, eu vou deixar como norma de U, vezes norma de V, vezes ainda o cosseno θ. Eu não preciso expandir isso aqui, não. Por que eu estou falando disso? Olha essa expressão aqui. x1 ao quadrado menos 2x1, x2 mais x2 ao quadrado. x1 ao quadrado corta, x2 ao quadrado corta. Então, vou pular algumas etapas nas contas. É o seguinte: x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos 2x1, x2. Eu já vou cortando direto com x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Então, o que nós temos? Menos 2 vezes x1, x2, menos 2 vezes y1, y2, menos 2 vezes
Z1, Z2 é igual a menos 2 vezes norma de U vezes norma de V vezes cosseno θ. E, finalmente, o que nós temos? Vamos escrever agora nessa notação aqui. Já vou cortar o menos 2 com esse menos 2. Então, vai dar produto interno de U com V é igual a norma de U vezes norma de V vezes cosseno θ. Então, em outras palavras, isso aqui está, num bom sentido, me definindo ângulo entre dois vetores. Se eu sei isso, distância eu sei, cosseno θ, θ está entre 0 e π, então a gente tem que... Então, se a gente sabe o número que dá aqui, e com essa restrição, a gente sabe quem é o θ. Então, a gente sabe quem é um ângulo. Então, no fundo, esse aqui estão totalmente relacionados esses dois. Essa fórmula vira essa fórmula aqui vira essa. Então, vamos agora pegar as propriedades básicas que a gente vai usar para definir produto interno na próxima aula. Então, propriedade primeiro é falar, se eu estou pegando duas entradas e uma saída, ou seja, para cada, coloco um vetor aqui e dá um número real. Então, isso aqui nada mais é que uma função. Então, quem é o produto interno? É uma função que está de R3, cartesiano R3 por reais, em que no primeiro R3 eu coloco o vetor U, no segundo R3 eu coloco o vetor V, e o output, a saída dele, vai ser um número real. No caso, o número real tem essa expressão, mas quando a gente chegar na parte álgebra linear vai ser um pouquinho mais abstrato. Ou seja, a gente não define exatamente quem é o produto interno. O que nos interessa são as propriedades do produto interno. Então, quais são as propriedades disso? Primeiro, linearidade com relação à primeira coordenada. Ou seja, U mais W com V é UV mais WV. Linearidade com segunda coordenada. U, V mais W é igual a UV mais UW. A gente chama também com respeito ao produto, ou seja, linearidade. Posso fazer lambda U, colocar para fora o lambda, ou lambda V e colocar para fora o lambda também. Né? Então, só para botar os V certinhos, aqui o V é desse jeito e o V é desse jeito. E um ponto interessante dessa expressão, essa propriedade aqui, antes de tudo, a gente chama de bilinear. Linear em relação à primeira coordenada, linear em relação à segunda coordenada. Uma outra propriedade é que, se eu fizer o produto interno ele com ele mesmo, lembrando que o U tem coordenada x, y, z1, então o que nós temos? Ele com ele mesmo é x1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z1 ao quadrado, que é a distância ao quadrado. Então, a propriedade que a gente vai pegar é isso aqui, a gente chama de norma. Isso é interessante. Ou seja, a gente coloca um operador que, ao mesmo tempo, a gente define um ângulo e, ao mesmo tempo, a gente define distância. Pensa computacionalmente isso. Uma outra propriedade que a gente vai usar é essa aqui, importantíssima. E eu já esqueci de escrever a outra, que a gente chama de simetria. VU é igual a UV. Se eu inverter esses dois valores, não tem nenhum problema. Então, essa propriedade aqui, que a gente viu na parte de geometria analítica, quando faz as continhas,
ela na parte algébrica, ela na verdade é um teorema. E o grande teorema que eu vou apontar é o que a gente chama de desigualdade de Cauchy-Schwarz. A desigualdade de Cauchy-Schwarz nada mais é que isso aqui. Ou seja, se eu colocasse a norma, o módulo aqui, cosseno θ, módulo de cosseno θ, isso aqui é menor ou igual a 1. Então, no fundo, vira isso, e o ângulo é, por definição, melhor dizendo, o cosseno do ângulo é produto interno dividido por essas duas normas aqui. E uma parte que é interessante, que também encaixa com o produto interno, e isso aqui a gente vai ver que é extremamente importante, é a noção de base ortonormal, ou seja, agora podemos falar de sistemas de coordenadas que são ortogonais. O que a gente faz? Intuitivamente, a gente desenha sempre assim, com ângulo de 90. Só que a gente, sem um produto interno, a gente não definiu o que é um ângulo de 90 para um computador. E com isso aqui, nós temos esse poder. Então, no próximo vídeo, a gente vai, no fundo, reescrever essa definição, colocar alguns pequenos exemplos para trabalhar de fato com o produto interno e começar a ter a noção de base ortonormal, que é extremamente importante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.